Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então. Aula de História, capítulo 10. Revoluções e unificações na Europa no século XIX. Olha o título, tá? Revoluções, tá bom? Lembrando que revoluções é como muda todo o sistema. Unificações, objetivo de juntar, unificar. Sentimento nacionalista, vamos unir. Aonde? Continente da Europa. Que período? Século XIX. Tá bom? Século XIX. Mas antes, como de costume, vamos fazer uma oração, pedir a presença do nosso Senhor. Oremos. Nosso Pai querido, pedimos a tua presença, a sua sabedoria, que venha nos abençoar esta aula. Por favor, Pai, que os alunos aprendam e sintam-se felizes pelo processo de aprendizagem, sendo abençoado em seu lar. Por favor, Pai, dê segurança, saúde e prosperidade. Entregue nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus queridos alunos. Então, eu vou para vocês, né? Revoluções, unificações. Então, é importante destacar que o século anterior, século XVIII, foi muito movimentado, tá bom? Lembra do iluminismo, essas ideias que era contrária ao absolutismo. Lembra que o absolutismo é o poder concentrado nas mãos dos reis. Os reis podiam tudo. E nesse contexto, eu estou falando do século XVIII, surgiu as ideias iluministas de liberdade de expressão, Montesquieu lembra dos três poderes também, todas essas ideias de democracia que estimulou a independência, estimulou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos americana, tá bom? Então essas ideias. E também a Revolução Industrial, alguns movimentos do capitalismo movidos pelos interesses da burguesia, lembra dos burgueses, tudo isso ocorreu no século XVIII. Lembrando que teve muitos conflitos aí no século XVIII, tá? Mas é considerado o século das luzes. E o século XIX, tá? Porque veremos mais para frente século XX. Século XX surgiu-se as guerras mundiais. E o século XIX é justamente o que aconteceu no século XIX. Tá bom? Todos esses movimentos que eu falei para vocês, essas revoluções, a industrial, a francesa, tá? Alterou o pensamento da sociedade, tá bom? Teve a era napoleônica, Napoleão tinha esse pensamento expansionista do império. Então chegou um momento que surgiu também ideias, tá bom? O que é ideologia? Ideologia é o conjunto de ideias que grupos de pessoas defendem, lutam, se for necessário, até com a morte, tá? Por esses ideais, ideologia. Então vamos falar de algumas ideologias, tá? O liberalismo, tá bom? O que é liberalismo? Liberal, vai liberar tudo? Não, meus queridos. Aqui é no aspecto mais econômico, capital. Tá? Vamos colocar assim. Luta por quê? Para as empresas, você ter o direito de ter uma empresa, ter uma livre concorrência. Tá? Mas é só isso? Não, também. Podemos destacar também na política, a democracia, você ter o direito de escolher em quem vai governar, é contrário às ideias absolutistas, tá? Outra questão que eu posso destacar no liberalismo, a liberdade de expressão, tá bom? Tudo isso. O liberalismo político, né? O direito de ter um partido político, tá bom? Outra que está no livro de vocês, o nacionalismo, olha o nome, nação, tá? Surgiu nesse período. O que é uma nação? Uma nação é quando é determinado uma localidade,
tá bom? Esse território aqui pertence à França, essa aqui é a Alemanha, tá bom? Dando um exemplo para vocês, Inglaterra. Acontece o quê? Começou a despertar um sentimento nacionalista, de pertencimento. E se você tinha alguns estados, e esses estados resolveram unificar, tá? Já que compartilhamos de uma história semelhante, do idioma, da cultura, vamos unificar isso, unir-se forças, tá? Mas nacionalismo destaca-se o que? Isso depois foi muito forte no século XX, no início do século XX, que é esse sentimento de eu pertenço a tal região, então eu vou produzir baseando nessa região, produtos dessa região, tá? O hino nacional, o exército, tudo isso está envolvido no nacionalismo, tá? Texto aqui, ó, aí interessante, socialismo, mente social. Socialismo não tem como não colocar um exemplo, o Karl Marx e o Hegel, tá bom? Quem foi esse Karl Marx? Ele foi um jornalista, sociólogo, filósofo, enfim. Ele defendia uma justiça social, porque ele vivenciou esse processo da Revolução Industrial e identificou que surgiu-se duas classes. Eu estou resumindo para vocês, tá? De um lado, que é o dono dos bens, é o dono da fábrica, que tem o dinheiro, é o dono da matéria-prima. Esse ele colocou como o burguês, da burguesia, tá bom? Esse aqui é o lado mal da força. E do outro lado, ele fala que é o trabalhador, que chamou-se de proletariado, tá? E fala que existissem conflitos entre patrões e empregados. E ele propôs, junto com Hegel, o quê? O fim disso, o fim desse conflito. E como ele identificou o fim? Muito simples. Vamos deixar tudo igual, tá bom? Recebendo o mesmo valor e tudo pertence ao Estado, tá bom? Eu estou resumindo para vocês. Então eu defendia a ideia de socialismo, a igualdade, buscando a igualdade. É claro que dentro desse pensamento socialista existiam algumas teorias que depois alguns estudiosos chamaram de socialismo utópico, socialismo científico e depois o anarquismo. Tá? O que seria o socialismo utópico? Lembra o nome utópico? Utopia. Essa ideia defendia assim, a igualdade de todo mundo. Por isso que é utopia, né? Os países, vamos unir-se. É lindo, é utópico. Mas na realidade não é assim não. Tá bom? O socialismo científico, que abrange uma ideia mais assim estruturada economicamente, tá bom? O socialismo científico entendia que o único caminho para o estabelecimento de uma sociedade mais justa era o da luta de classes. Quais são as classes que eu falei para vocês? De um lado, o dono dos bens, que é o burguês, e o proletariado. Então, é a luta de classe. Karl Marx já dizia, né? Que o motor da história é a luta de classe, tá? E só pode ocorrer uma revolução quando acabar com essa história de classes, tá? E onde o proletariado, seria o trabalhador, assumiu o poder, tá bom? Aí surgiu as ideias de esquerda, tá? Mas qual que é o objetivo? A justificativa, a justiça social, tá? Então, estou no século XIX, no século XX ficou muito forte isso. Vocês vão estudar na Guerra Fria, União Soviética, Rússia, Revolução Russa, enfim, tá bom? Mas isso é para depois. Mas vamos lá, então. Então, ele defendia o socialismo científico, que tinha essas duas classes, e nesse contexto, o proletariado, ele buscava pelos seus direitos, depois dominar, tá bom? Vamos lá então? E o anarquismo, você já ouviu essa expressão anarquismo, anarquia? Entende-se o que? Sem leis, tá? Tem várias vertentes dentro do anarquismo, tem até o anarcocapitalismo, pode até pesquisar depois aí,
tá bom? Mas, no geral, os anarquistas enxergavam que as estruturas do Estado, quando eu falo Estado aqui, é que o poder, tá? As instituições, não fosse mais assim, aqui, como posso destacar vocês, como mantenedoras das diferenças sociais. Daí uma famosa ideia anarquista: se há governo, sou contra. Então a ideia é sem o governo, tá bom? Não sei não, tá? Pessoalmente, eu acredito que o ser humano ele precisa assim de regras e pessoas no poder, tá bom? Vamos lá então. Destaques também a doutrina social católica ou socialismo católico. A Igreja Católica perdeu muita força, não tinha o mesmo poder na Idade Média, tá? Até na era napoleônica, Napoleão até prendeu o Papa, tá bom? E a Igreja Católica levantou uma bandeira social, não como o socialismo, né, de Karl Marx defendia, mas ele defendia uma relação mais próxima entre patrão, o burguês, e o empregado, o proletariado, seguindo os princípios do cristianismo, tá bom? É bem interessante isso, tá? E testar-se agora também. Eu vou falar que esse período também teve um período de 1815 a 1830, que ficou chamado como a Era das Restaurações. Ó, restauração. O que é uma restauração? Voltar como era antes. Tá bom? Quem que defendia isso? Era o absolutismo. O absolutismo, né, já veio com essa história de iluminismo. Né? Imagina os reis, as monarquias, já sofreram muito. Aí teve a Revolução Francesa, a guilhotina, a Era do Terror, Robespierre, lembra disso? Tá? Inclusive até o rei da França, né, o Luís XVI, ó, perdeu a cabeça, sua esposa, tá? Literalmente. E acontece o quê? Então, alguns reis absolutistas defendia, vamos restaurar isso, vamos voltar a ter a força da monarquia. E teve alguns reis importantes aqui, ó. O Alexandre I da Rússia, tá? Teve da Inglaterra, tá bom? Teve da Inglaterra, da França também, tá? Então eles buscavam. Não teve muito sucesso não, tá? Inclusive, eles colocaram um termo assim, que é o princípio do equilíbrio das forças hegemônicas europeias e a Santa Aliança. Mas, nesse período, 90% dos países da América Latina conseguiu a independência, o fim né, dessa hegemonia, da monarquia. Os países aqui da América Latina, tá? Na Europa também teve muitas perdas. E eu vou destacar para vocês também, na página 199, vocês podem conferir, a formação da Itália unificada, tá? E depois eu vou falar sobre a Alemanha. Mas antes, a Itália unificada. É interessante que a Itália, historicamente, é conhecida, né, pela a cidade das sete colinas, tá bom? E teve essa união. Tá? Na verdade, os romanos sempre teve esse sentimento, né? Lembra do Império Romano? Eles têm muita história. E perdeu-se, né? Mas, assim, devido a esse processo de busca, de unificação, eles conseguiram. Hoje em dia, a Itália está maior do que antes do século XIX, tá bom? Porque ó, o Império Romano já foi gigante. Depois diminuiu. Depois eles unificaram. Tá bom? E destaque-se, eu vou colocar uma pessoa muito importante, que é o Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, e a Ana Garibaldi, que eles participaram, eles representaram o povo lá e vieram para o Brasil. Sim, eles participaram da Revolução da Farroupilha. Sim, entendeu? Já falei isso para vocês. Tá bom? Então, destaque estão esse sentimento nacionalista, unificação da Itália. Tá?
Agora, da Alemanha, é interessante que vocês já estudaram em história o Império Carolígio, tá bom? O Império Carolígio foi muito forte e interessante, né? Porque pegar uma região que ela desde a Alemanha até a França, era enorme esse império, tá? Durante a Idade Média, tá bom? E formou-se, aí depois disso, né? Teve a separação. A França, né? É muito forte, mas formou-se o país Alemanha, não, isso foi bem depois. Formou-se o que? O Sacro Império Romano Germânico. Isso é considerado o primeiro Reich, tá? Perde esse termo aqui, Reich, porque depois o Hitler vai usar. Porque teve o primeiro Reich, foi quando foi dividido, foi separado da França, e formou-se, né, isso que eu falei para vocês, o Sacro Império Romano Germânico, que era um império, o primeiro Reich. Depois da Primeira Guerra Mundial, teve muitas perdas, diminuiu, é o segundo Reich, e o Hitler propôs o terceiro Reich, né, que era dominar o mundo. Graças a Deus não conseguiu, tá bom? E por fim, para encerrar essa aula, Comuna de Paris, comuna. Isso aqui foi sério, tá? Ocorreu, né? Iniciou-se no 15 de março e foi até 26 de maio no ano de 1871, tá? Foi conhecido como Governo Revolucionário Socialista. Paris, França estava passando novamente, né? Porque França sempre gostou de guerra. E teve uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana, contra a Prússia. E teve muitas perdas, estava passando por uma dificuldade financeira, fome. Então, essa busca da justiça social, enfim, mobilizou muitos contra as ideias socialistas, tá bom? Contra a burguesia. Vamos destruir tudo que é privado e vamos ser comunista. Tá? Acho que é Comune de Paris. Infelizmente, aproximadamente 20 mil pessoas morreram. Tá bom? Foi quase o mesmo número da guilhotina na Revolução Francesa. Tá? Então, muita gente morreu. Tá bom, meus queridos? Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau para vocês.